Olá, minha irmã, graça e paz. O Senhor falou algo ao meu coração agora há pouco e eu senti de compartilhar com você. Eu não tenho esse costume de gravar vídeo, mas acredito que testificará a tua fé. E antes de falar, eu gostaria de ler uma palavra que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 22. Estarei lendo na versão NVI. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Amém? O livro de Lamentações é a expressão crua e honesta da dor de Jeremias diante da destruição de Jerusalém e do sofrimento do seu povo. E essa palavra aqui, Jeremias diz: lembra-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembra-me bem de tudo isso. Quantas vezes nos deparamos com situações bem desafiadoras, momentos de desânimo e de tristeza, porque nós somos humanos, mas nós podemos ver aqui que nessa palavra, Jeremias também diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis, sabe? Eu ouvi uma história que um homem estava enfermo e ele precisava se afastar do seu trabalho e ele estava precisando pagar uma conta e ele não tinha esse dinheiro. Ele ia ficar afastado, ia precisar. E quando ficamos afastados por um tempo do trabalho, sabemos que precisamos de um recurso ali, talvez do INSS. E esse homem, ele foi agraciado com pessoas do seu trabalho que abençoou ele financeiramente. Eu achei tão linda essa história e o Senhor falou ao meu coração assim: eu também tenho guardado e cuidado de você. Eu tenho guardado a sua vida e cuidado de você. E eu senti de compartilhar isso porque um ano atrás eu fiquei sem emprego, grávida, meu padrasto doente. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram que eu tinha muitos motivos para desanimar. E graças a Deus que meu esposo trabalha, ao qual nós temos, né, esse cuidado do Senhor. Mas foi muito difícil, foi um desafio muito grande. E eu vi o cuidado do Senhor em tantas coisas, em um chá de fraldas, chá de bênçãos, uma provisão aqui, uma provisão ali. E mesmo em meio ao luto, e mesmo em meio a tantos desafios e situações desafiadoras, eu pude ver o Senhor em todos os momentos. E ao ler essa palavra e ao ouvir essa história, o Senhor falou ao meu coração: eu tenho cuidado de ti. E ao olhar essa palavra que Jeremias traz nessa expressão, ele foi honesto de expressar ali a sua dor diante de Deus. E desculpa tá assim, mas a palavra para mim e para você é: Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona. Deus cuida de nós. Deus é aquele que ampara o perdido, o aflito, ampara aquele que está passando por situação difícil. Eu gostaria de deixar uma palavra que diz: enquanto a murmuração se concentra na falta e na queixa, a lamentação processa a dor e intencionalmente se âncora nas promessas e na bondade do Senhor. Eu vou ler novamente. Enquanto a murmuração se concentra na falta e na queixa, a lamentação processa a dor
e intencionalmente se âncora nas promessas e na bondade do Senhor. Jeremias não negou a sua realidade dolorosa, mas escolheu lembrá-la dentro do contexto maior da bondade do Senhor e da certeza que as suas misericórdias são inesgotáveis. Literalmente, não tem fim. E essa misericórdia se renova a cada manhã. Essa renovação diária é uma prova tangível da fidelidade de Deus, mostrando que Ele não abandona os seus filhos, mas os encontra a cada novo dia, a cada nova porção da sua compaixão. Estou sendo bem vulnerável aqui e de expressar o meu coração nessa manhã. Eu poderia editar vídeo, cortar, tentar gravar novamente, mas lamentar não é murmurar. Mas a murmuração, sim, é algo que desagrada ao Senhor, mas lamentar é chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou precisando. Eu estou em uma situação financeira difícil, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou com enfermidade, eu preciso, Senhor, da Tua misericórdia neste momento. Sabe, chegar diante de Deus e se mostrar mesmo dependente dEle, dizer: eu não consigo nada. Sem Ti, Pai, eu nada sou. Sem Ti, eu não consigo avançar. Sabe, talvez você, assim como eu, passou por uma situação difícil ou tem passado, mas lembre do Senhor. Lembre que o Senhor está no controle de tudo. Jeremias, ele não negou a realidade que ele se encontrava, a realidade dolorosa, mas ele resolveu lembrar, ele escolheu lembrar, dentro do contexto que ele se encontrava, da bondade de Deus. Enquanto a murmuração se concentra na falta e na queixa, a lamentação processa a dor e entende como âncora, né? Ancora nas promessas e na bondade de Deus. Que eu e você possamos a cada dia olhar para Deus, entender que Deus não abandona seus filhos. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Sua fidelidade é a âncora segura em todos os dias de tempestade. Eu já passei por muitas coisas, mesmo nova, mas eu pude ver a bondade do Senhor em todas elas. E ser fiel ao Senhor, honrar o Senhor com as nossas vidas, adorar o Senhor e mesmo em as lutas, nos mostra dependência. E ser fiel, honrar o Senhor, Ele é fiel para nos honrar. E se nós não conseguimos ver nos nossos olhos naturais o quanto Ele pode nos honrar aqui nessa terra, sendo fiel e sendo buscar cada dia a fidelidade dEle, buscar estar cada dia nessa fonte inesgotável, Ele pode nos honrar no céu. Deus te abençoe.